Oi gente, meu nome é Oséias, tenho 49 anos, sou de Aranha, distrito do município de Brumadinho, Minas Gerais. Vou contar para vocês dois pequenos relatos que me foram contados pelo seu José Maria, mais conhecido como José da Bota. José da Bota, nos seus tempos de moço, morava em uma zona rural, em um pequeno sítio, e nessa época ele era bem moço. Ele costumava andar pelas estradas à noite, pois ia na casa de sua namorada, em um sítio próximo ao que ele morava. Ele contava que fazia esse trajeto normalmente todas as noites, e nada demais acontecia. Até que, uma noite, ele foi surpreendido por algo que ele sabia que não era coisa desse mundo. Ele havia saído cedo para ir à casa de sua namorada, como fazia todas as vezes. E nessa noite em questão, ele havia ficado até um pouco mais tarde na casa de sua namorada. Ele me disse que aquela noite estava uma noite muito bonita e com uma lua cheia clareando a estrada. Então ele despediu de sua namorada e foi-se embora a estrada fora. Ele foi cantando e olhando aquela linda lua que estava no céu, clareando a estrada. Então ele estava caminhando quando de repente ele escutou um uivo muito alto. E aquele uivo medonho quebrou o silêncio da noite. Foi quando ele parou. E aí novamente o uivo no meio da noite. Ele ficou pensando, mas que diabo é isso? Ele disse que nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo antes. Então, andando um pouco mais à frente, ele ouve um rosnado. E quando ele olha para o lado da estrada, na direção de onde estava vindo o som daquele rosnado, ele viu uma criatura monstruosa, semelhante a um grande cão. Os seus olhos brilhavam no escuro. E aquele estava a uns 100 metros mais ou menos de onde ele estava. Ele contou que quando aquela criatura o viu, deu um urro muito assustador, que fez ele congelar de medo. Então ele correu muito e aquela coisa começou a vir atrás dele. Ele sabia que não conseguiria chegar em casa fugindo daquela coisa, pois a casa dele ainda estava um pouco distante. Foi quando ele viu a entrada de um sítio de um tal de seu Jeremias. Então ele entrou no sítio adentro e, sem se importar com os cães que pertenciam ao seu Jeremias, ele começou a gritar, chamando e pedindo por ajuda. Seu Jeremias abriu a porta do sítio com a espingarda na mão e perguntou: quem é? Quem está aí? E ele respondeu: é o Zé. Então seu Jeremias perguntou para ele o que havia acontecido e por que ele estava tão assustado daquela forma. Ele disse que uma criatura começou a o perseguir. Era um bicho muito grande, parecido com um grande cachorro, e com um rosnado muito assustador. Nisso, eles escutaram o rosnado lá na estrada, em frente ao sítio. Então eles olharam na fresta da janela e viram aquela grande criatura passando na estrada. E seu Jeremias disse para ele: eu nunca havia visto isso por aqui, por essas bandas, mas isso é um lobisomem. Então, seu Jeremias deixou ele passar a noite ali no sítio, pois era muito perigoso ir embora com aquela coisa solta pela estrada fora. E quando foi no dia seguinte, ele retornou para sua casa. Depois de um tempo, ele foi morar em Bonfim, uma pequena cidade próxima a Brumadinho. Então, é aí que começa o outro relato. Ele havia se mudado para Bonfim para trabalhar em um sítio. Nesse sítio e nesse novo trabalho, ele iria ganhar melhor. Ele iria morar no sítio, numa casa de caseiro, e ele queria um recomeço, uma vida nova, devido ao término do seu relacionamento. Aos poucos, ele começou a fazer amizades no local, a frequentar os bares e ir também aos bailes que aconteciam. Então, certa vez, em um desses bailes que ele tinha costume de ir, ele viu uma garota muito bonita.
Ele imediatamente se encantou por ela e começou a paquerar essa garota. Essa garota não tirava os olhos dele, e ele, por sua vez, também não tirava os olhos dela. Então ele resolveu se aproximar para conhecê-la melhor, tendo em vista que ele estava sozinho e ela também parecia estar. Então, os dois resolveram sair dali e dar uma volta pela cidade. Ela disse para ele que se chamava Clarice. Então, passeando pela cidade, conversa vai, conversa vem, ele resolveu pegar na mão dela. Pois, depois de tê-la conhecido e tê-la tirado do baile para poder passear, esse seria o segundo passo. Foi quando ele percebeu que ela estava muito fria, mais fria do que o normal. Então ela virou para ele e disse que estava sentindo muito frio. Ele, muito cortês, tirou seu casaco e deu para ela vestir. Então ela disse para ele que já era tarde, que ela não poderia mais ficar, que ela teria que ir embora. Então ele se ofereceu para levá-la em casa. Ela recusou e disse: "Não, o lugar onde eu moro eu tenho que chegar sozinha." Ele achou aquilo muito estranho, mas enfim. Quando ela ia lhe devolver o seu casaco, ele virou e disse: "Não, pode ficar, amanhã eu pego contigo, pois eu pretendo vê-la de novo." Ela, sem dizer nada, virou e foi embora. Ele ficou olhando ela ir embora até ela dobrar a esquina, indo em direção à rua que tinha o cemitério. Enfim, ele foi embora. No outro dia, encontrou um amigo que lhe perguntou por que ele havia ido embora do baile. E ele disse: "Eu encontrei a garota dos meus sonhos. Eu saí com ela para conhecê-la melhor e para dar uma volta pela cidade." Então esse seu amigo, de nome Antônio, disse para ele: "Você ficou louco? Você estava sozinho o tempo todo lá no baile?" Então ele disse: "Não, eu estava com essa garota e nós saímos do baile juntos." Então ele disse que a garota tinha dito que se chamava Clarice. Seu amigo Antônio virou para ele e falou assim: "Eu não conheço nenhuma Clarice por aqui. A única Clarice que eu conheci já faleceu tem muito, mas muito tempo." Então seu amigo Antônio o levou até o cemitério, até o túmulo onde estava enterrada essa tal de Clarice. Chegando lá, o Zé da Bota levou um susto daqueles, pois no túmulo havia realmente na lápide escrito o nome de Clarice, e o seu casaco que ele havia dado a ela aquela noite estava estendido por cima desse túmulo. E esses foram os relatos do Zé da Bota. Tenham todos uma ótima noite, obrigado por terem ouvido e até mais.